Hoje eu trago um conto muito interessante, de leitura bem fluida, O Capote, de Nikolai Gogol. Gogol, que é o primeiro grande nome do realismo russo, na verdade nasceu numa cidade da Ucrânia, mas que à época fazia parte do Império Russo, e como ele também escreveu em russo, a gente considera tudo literatura russa. O Capote foi publicado pela primeira vez no ano de 1842 e conta a história de Akaki. Akaki era funcionário de uma repartição pública, conselheiro titular, que passava despercebido nos locais que frequentava. Segundo o narrador, ele era ruivo, pequeno, raquítico, calvo e tinha ruga ao longo das bochechas. O dia em que a mãe dele escolheu o nome dele foi bem emblemático também. Como se não estivesse nem um pouco preocupada com isso, sem saber que nome dar ao filho, ela só escolhe o nome dele no momento do nascimento. As pessoas presentes sugerem vários nomes. Ela também pega um livro de nomes de crianças, mas não gosta de nenhum, e resolve dar à criança o nome do pai. Com tudo isso, em meia página, Gogol já vai deixando pistas de que a existência de Akaki era desprezada desde o nascimento. Akaki era uma pessoa inexpressiva no mundo, por isso ele direcionava toda a atenção e o tempo dele para o trabalho. Gogol diz que ninguém lembrava em que época Akaki começou a trabalhar e quem o havia recomendado. Por mais que mudassem os diretores, os chefes da divisão, os chefes de serviço e todos os outros funcionários, as pessoas o encontravam sempre no mesmo lugar, na mesma atitude, ocupado com a mesma tarefa. E os porteiros prestavam menos atenção à sua aproximação do que ao voo de uma mosca. Ele ganhava tão pouco que o salário mal dava para as necessidades básicas, e por isso ele sempre foi motivo de piada entre os colegas do trabalho. As roupas, o casaco que ele usava no frio intenso da Rússia era tão velho, tão esfarrapado e foi tão remendado várias vezes que não podia nem ser chamado de casaco. Gogol diz que os colegas gastavam com ele todo o arsenal de gozações correntes no escritório. Quando ele voltava para casa, engolia uma sopa de couve com carne acebolada sem nem perceber que gosto tinha. Engolia a sopa juntamente com as moscas e todos os complementos que o bom Deus se dignava a acrescentar conforme a estação. Aí, quando ele sentia o estômago suficientemente estufado, ele se levantava, tirava de uma gaveta um vidro de tinta e copiava documentos trazidos do escritório. Akaki não se permitia qualquer tipo de repouso. É como se Gogol mostrasse pra gente que ele precisava desse trabalho para ter algum sentido para a vida, que ele precisava manter essa mente ocupada. Gogol diz que mais um inimigo espreitava ainda o nosso protagonista, o clima setentrional, o frio de São Petersburgo, que era tão penetrante e que atacava a todos com violência que as pessoas que ganhavam pouco não sabiam nem onde se abrigar. Muitas vezes os conselheiros titulares ficavam totalmente sem defesa e a única solução, diz o livro, era que eles se embrulhassem com suas sobrecasacas e fossem correndo por 5 ou 6 ruas até chegar ao ministério. Chegando lá, era preciso sapatear até que se descongelassem as faculdades necessárias para o desenvolvimento dos deveres profissionais. Akaki fazia isso toda vez que ia para o trabalho e se sentia completamente congelado, principalmente nas costas e nos ombros. E aí, de repente, imaginou que talvez isso fosse por causa do casaco dele. Quando chegou em casa, ele resolveu examinar a roupa e viu que ela estava tão velha que o pano tinha ficado igual uma gaze de tão transparente, que o forro tinha praticamente desaparecido. A gola ia diminuindo ano após ano, porque ele usava para remendar outros lugares, e aí ele pensa, será que é por isso que os colegas zombavam dele? Tinham até parado de falar de casaco e só falavam pejorativamente de capote. Aí o que a Akaki resolve fazer? Levar o tal capote até o alfaiate Petrovich para fazer mais um remendo, já sofrendo pelo valor que teria que desembolsar, tentando pensar que ele não poderia pagar mais do que 2 rublos. Mas Petrovich diz logo, é impossível recuperar esse troço aí, isso tá muito velho. Akaki, desesperado, diz assim, mas por quê? Tá gasto somente nos ombros. Aí o alfaiate diz que assim que ele colocasse uma agulha,
o tecido ia se desfiar por inteiro. E a Kaki insiste, insiste, argumenta. Petrovich continua dizendo que não tem jeito e aconselha a Kaki a comprar um casaco novo. A palavra novo quase cegou a Kaki. Um casaco novo? Onde que eu vou arrumar dinheiro? E aí ele pergunta: e por acaso, quanto é que iria custar um novo? Aí Petrovich diz que custaria 150 rublos. Lembrem que a Kaki não tinha nem 2 para pagar pelo remendo. Então ele simplesmente resolveu reduzir as despesas ao longo de um ano. Não acendia velas à noite, não tomou mais chá de noite e até passou a andar na ponta dos pés só para preservar a sola dos sapatos. No início, essas restrições eram muito duras, mas ele acabou se acostumando e terminou até se acostumando a não jantar. Gogol diz que ele sonhava sem parar com o futuro casaco, que esse sonho o alimentou durante muito tempo e, mais ainda, a própria existência dele ganhou importância. Ele tinha se tornado mais vivo e mais firme de caráter só porque fixou uma meta de vida. Enfim, a Kaki consegue juntar o dinheiro e a confecção do casaco não demorou mais que 2 semanas. Petrovich entrega o casaco a Kaki e o narrador diz que não existiu dia mais solene durante toda sua existência. O casaco vestiu a Kaki tão bem que não teve necessidade de retoque nenhum, ficou perfeito. Aqui a Kaki parece ganhar vida. Parece que o capote teve o poder de transformá-lo em uma nova pessoa, a pessoa que ele sempre quis ser e nunca teve coragem. Depois de receber o casaco, a Kaki vai direto para o trabalho e nem acreditava que, além de lhe cair bem, o casaco ainda estava mantendo ele aquecido. Ele estava tão feliz que nem se deu conta que já tinha percorrido o caminho que fazia todo dia. Aí ele chega ao ministério, tira o casaco e fica admirando o casaco por todos os ângulos e finalmente entrega ao porteiro. Bem, a notícia do novo casaco de Akaki se espalhou em toda a repartição de uma forma muito rápida e todos foram para o vestiário para verificarem com os próprios olhos. Todo mundo começou a cumprimentar Akaki pela nova vestimenta. Gogol foi muito sarcástico aqui, né? Enquanto andava todo remendado, Akaki não era enxergado por ninguém e um simples capote fez com que ele ganhasse reconhecimento e deu o passaporte para que ele fizesse parte daquela comunidade. A novidade mexeu tanto com as pessoas que propuseram até fazer uma festa para festejar a estreia do casaco. E inicialmente Akaki não quer, fica envergonhado, mas os colegas insistem tanto que um dos funcionários, o subchefe do escritório, diz que ele mesmo daria a festa. E Akaki, que queria recusar, cedeu aos apelos. O subchefe morava num dos bairros mais belos de Petersburgo, muito distante do bairro em que Akaki morava. O narrador conta que ele precisou andar por muitas ruas sombrias, desertas e mal iluminadas, mas à medida que se aproximava do destino, a iluminação ficava mais brilhante. Fazia muitos anos que Akaki não saía de noite, então ele anda e vai olhando, percebendo a cidade, os arredores, como se fosse a primeira vez na vida, já que antes ele vivia meio sem propósito, totalmente alheio, apagado. Akaki então chega à festa e fica deslumbrado, satisfeito. Ele não sabia nem como se comportar, não sabia o que fazer com as mãos, ficava completamente deslocado. Aí ele tenta ir embora mais cedo, mas os colegas não deixam, insistem para que ele fique. Aí ele fica mais um pouco, mas depois de uns drinks, ele resolve sair à francesa, de fininho. Na volta para casa, ele entra num caminho meio escuro, sombrio, e de repente ele é assaltado por indivíduos bigodudos. Os ladrões vão em cima logo do quê? Do casaco. Quando Akaki quis gritar para pedir socorro, ele é agredido, ficando mais morto do que vivo, num estado deplorável. Ele perde a consciência. Quando ele volta à consciência de novo, ele fica mais transtornado ainda quando percebe que levaram o casaco dele. Aí uma pessoa aconselha Akaki, dizendo que não valia a pena ele prestar queixa ao comissário do bairro. Era melhor ele passar direto para o comissário do quarteirão. Mas o comissário recebeu o relato do roubo de uma forma muito esquisita, porque ao invés de ele resolver o problema, ele ficou perguntando onde ele estava,
por que estava até tarde na rua, se ele estava em algum lugar suspeito. E aí Akaki se frustra, se retira completamente confuso, perguntando se valeria a pena mesmo levar a queixa adiante. Aí um colega do trabalho então fala para ele: não adianta falar com nenhum desses comissários. Ninguém resolve nada. Faz o seguinte, é melhor tu ires com um homem importante. Gogol não diz o que esse homem importante é, e algumas traduções falam de personagem influente. No desespero, Akaki resolve procurar esse homem, que ninguém sabia dizer exatamente o que ele era. Ele era uma pessoa que tinha se tornado famosa recentemente, e ninguém podia se dirigir a ele se não fosse pelas vias hierárquicas. Ele era um homem que, se estivesse misturado aos seus iguais, ele era cordial, educado, agradável. Mas se a pessoa fosse inferior ao grau que ele ocupava, ele era tremendamente insuportável. Quando Akaki chega para conversar com ele, ele manda Akaki esperar um pouco, num gesto para demonstrar quem manda. Ele não estava ocupado, estava batendo papo com um conhecido, mas ele fez questão de deixar Akaki esperando para transmitir a ideia de poder. O homem importante pergunta o que Akaki queria, e quando Akaki começa a explicar, o homem logo se desagrada achando que Akaki estava falando com muita familiaridade, como se estivesse dando ordens para que o casaco fosse encontrado logo. O homem importante desce do salto e trata Akaki muito mal e pergunta logo: você sabe com que você está falando? Você sabe diante de quem você está? Então começa a reviravolta na história e na estrutura da narrativa, que vira surpreendentemente uma narrativa fantástica. Akaki sai nervoso, frustrado, não sentia nem os braços e as pernas, sai na rua debaixo daquela neve, sem casaco, pega uma infecção de garganta e morre. Depois da morte, ele vai conseguir se vingar de uma forma bem inusitada do homem importante. Não deixem de conferir. Gogol, em pouquíssimas páginas, denuncia as discrepâncias sociais de São Petersburgo da época, a imensa burocracia que era preciso mobilizar para tentar resolver algo simples, o interesse nas relações sociais, a importância que a sociedade dá para o status. É um estilo bem direto, ácido e inteligentíssimo, mostrando uma tentativa desesperada de se humanizar possuindo coisas. Gogol precede outros autores russos, como Dostoiévski, por exemplo, na crítica à engrenagem burocrática da Rússia czarista, em que as pessoas não conseguiam resolver os problemas sem os contatos certos. É uma obra que, apesar de seus quase 200 anos, continua sendo mais contemporânea do que nunca. Esse é mais um título indispensável para você colocar na sua lista de leitura. Até o próximo vídeo!